Será que o DPS, que está ligado entre fase e terra, ele pode ter uma fuga, gerando um aumento no consumo de energia elétrica, afetando lá na conta de luz? E a verdade é que sim, isso pode acontecer. Em condições normais, com o DPS aqui recebendo fase e terra, perceba que eu tenho aproximadamente 120 volts de tensão aplicado no DPS. E perceba que aqui o alicate detector de fuga de corrente, ele não detecta nenhuma corrente. E esse alicate, que é o DT9810 da Apple Instrumentos, ele consegue detectar na escala de 200 mA a partir de 100 microamperes, ou seja, realmente aqui eu não tenho nenhuma corrente circulando entre fase e terra. Porém, olhando o DPS internamente, perceba que aqui eu tenho o varistor, que é justamente o componente responsável por impedir a passagem de corrente elétrica quando a tensão está adequada, e quando a tensão for superior, ele permite a passagem da corrente elétrica. E olhando aqui, a gente tem um elemento que ele está preso à base de uma solda, e essa solda ela vai atuar como um fusível, no qual, quando a corrente limite do DPS suportar for atingida, ela irá romper, liberando aqui a parte mecânica para que ele possa sinalizar aqui de que ele está fora de operação. Então, se essa solda que vai atuar como fusível ela atuar e sinalizar de que ele está fora de operação, não há risco nenhum de ter uma fuga de corrente entre fase e terra, ou seja, não vai ter nada ali de consumo de energia elétrica. Porém, todo dispositivo eletroeletrônico é suscetível a falha, e o que pode ocorrer aqui é o fusível não atuar, e sim o varistor entrar em curto. E o varistor entrando em curto sem com que o fusível interrompa, eu sempre teria a passagem da corrente da fase diretamente ao terra, sem nenhuma interrupção. E aí nessa hora que o disjuntor que fica montante do DPS, ou seja, antes dele, que pode tanto ser aquele disjuntor exclusivo para o DPS, quanto o disjuntor geral da instalação, que vai estar antes dele, que vai atuar, porque vai identificar esse curto-circuito entre fase e terra. E aí é que vem uma grande questão daqueles eletricistas que teimam em fazer o tal do aterramento TT, utilizando uma, duas ou até três hastes, mas no qual a impedância do circuito fica tão alta que ela não garante que essa corrente de retorno à fonte, ou seja, lá o transformador, vai ser alta o suficiente para fazer atuar o dispositivo de proteção. No qual a gente sabe que no aterramento TN isso não acontece, porque a corrente de curto-circuito vai ser a mesma entre fase e neutro, vai ser a de fase e terra, ou seja, vai atuar automaticamente o disjuntor. Agora, quando o aterramento TT, e principalmente quando utilizado uma, duas ou até mesmo três hastes, mas não tendo uma resistência suficiente, essa corrente pode ser tão baixa que o disjuntor não atua, e sim, o DPS pode ficar ali ocasionando aquela fuga, gerando sim o aumento de consumo na conta de luz. E aí, para detectar essas falhas, o ideal sempre é utilizar alicates amperímetros, principalmente como esse, no qual ele consegue detectar correntes baixíssimas, a partir de 100 microamperes. Aí realmente você consegue detectar qualquer tipo de fuga de corrente e evitar esses consumos aí desnecessários na conta de luz.